Segura! É o quê? Forró! Olha, que legal, que beleza! Forró é música, é fenômeno ondulatório. E é também, a Gibalina gosta de um forró, dança um forró que é uma beleza. Ela se mexe, ela aqui tá toda já aqui. Desesperada por quê? Calma, Gibalina. Que é a última aula de fenômenos ondulatórios. É, nossa última aula de fenômenos ondulatórios. Tá aí pra vocês aí, ó, na tela pra vocês aí, ó. Olha lá, ó. Qual que é o fundamento, Giba? Que estamos finalizando aí, ó. Cultura do solo do campo à cidade. Qual que é a unidade curricular? Tá aí, a ação humana e suas consequências. A componente tá aí, ó. Fenômenos ondulatórios. Vou dar boas-vindas pro nosso intérprete aqui, o Helder. Fala, Helder! Beleza? E também sobre o nosso canal Trilha Antirracista do CMSP, tá pra vocês aí, ó. Então acesse o canal, tem várias aulas de alto nível que o CMSP preparou para vocês, especialmente para os nossos estudantes, para os nossos professores da rede de São Paulo. Então acessem lá as aulas que vocês vão adorar, hein? E aí, pessoal, ó, tá para vocês aí a atividade 5, Gibalina. Atividade 5, Gibalina. Movimento harmônico. E aí, o objetivo da aula de hoje tá aí, entender o que é o movimento harmônico simples, o famoso MHS. E eu tenho o nosso personagem, Gibalina. Quem é ele, Gibalina? Ele é um homem famoso, né? Um bode famoso, praticamente. É o Chapolin, bode Chapolin. E ele tá aqui para fazer uma apresentação. Que ele falou assim, ou você me coloca na aula, ou eu vou derrubar sua aula toda vez que for assistir. Então eu coloquei o bode Chapolin, porque quando ele fala, ele cumpre. E o que você vai fazer, bode? Vamos ver o que vai fazer. Vamos ver o que você aprontou hoje. Vamos lá, ó. Opa, aê! Parabéns pro bode! Gostou demais do bode? Olha, a Ribainha aqui tá até emocionada, aqui chorando, emocionada do que o bode fez, né? Ele realmente é capoeirista, ele luta Kung Fu e também luta Jiu-Jitsu, né? O nosso bode. Ó, pessoal, hoje vamos falar do movimento harmônico simples e vamos começar falando dos movimentos periódicos. Movimentos periódicos, ó. Então, o que acontece? O que é o movimento periódico? Tá aqui, ó. Existem movimentos que se repetem em intervalos de tempo regulares e sucessivos. Esses movimentos são ditos como periódicos. Tá aí para vocês. Dizendo que o movimento de um ponto material se repetiu se, depois de um decorrido um intervalo de tempo, de um período de tempo, ele está na mesma posição anterior, com a mesma velocidade. E aqui está mostrando, olha, Gibalina, que legal, um pêndulo. Tá vendo aqui? Um pêndulo. E aqui nesse gifzinho mostra o movimento aqui de 4 partículas se movimentando em torno de um ponto fixo aqui. Aqui embaixo tem a distância percorrida e a velocidade que está atingindo essas partículas. Pessoal, esse aqui é um famoso movimento periódico, né? É o famoso pêndulo. É um pêndulo aqui, ó. Esse aqui, deixa eu ver se eu fazer um esquema aqui para ir. Essa linha é uma linha que tem uma distância, é uma linha de um comprimento L. E aqui tá vibrando, né? Tá vendo aqui, ó. Ele tá um movimento periódico, tá vendo? Ele vai de um ponto. Vamos colocar aqui no ponto, ó, no ponto A até um ponto B. E aí esse que é o movimento periódico. Ele vai do A pro B, do B pro A. Aí você conta assim. Como é que você conta o período aqui, ó? 1. Vai. 2, assim que você, ó, vai, jogou no ar, 3, assim você conta o intervalo de tempo que está tendo esse pêndulo. Pessoal, como é que eu calculo o período de um pêndulo? Nesse caso aqui, um pêndulo periódico. Você vai usar essa equaçãozinha aqui, 2π raiz quadrada do comprimento dividido pelo campo gravitacional. Então, se eu tenho aqui, ó, o π quer dizer que, no caso, é a angulação que está sendo desse sistema, tá? O π com ângulo, o L é o comprimento e o G é a gravidade. E aí eu posso calcular o período desse pêndulo aqui. Giba, você trouxe um pêndulo? Tá aqui para vocês aqui, ó, pessoal, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu sempre trago um exemplo para os nossos estudantes para ele brincar um pouquinho com o pêndulo. Aqui você tem aqui um fio, aqui eu coloquei no fio, eu coloquei um barbante, o comprimento L do barbante, certo? E aqui uma massa, uma determinada massa aqui que você pode escolher em casa, qualquer massa você pode utilizar para fazer um pêndulo. E aí você põe aqui, você
afasta esse material, né, esse pêndulo, e solta ele, olha lá, ó, certo? Você conta aqui, ó, chegou até aqui, você conta um segundo, 2, 3, e assim que você conta, você vai contando o período, né? Lembra que o período para dar um ponto, né, o ponto total, você mede aqui o ponto e você vai calculando o tempo que leva para oscilar esse período. Sendo que, Giba, para mim mudar o período de oscilação desse pêndulo, o que depende para você mudar? Depende do comprimento e da gravidade. Então, pessoal, o que acontece? Se você aumentar aqui o comprimento, você vai ver que vai ter uma alteração no período do pêndulo, né, certo? Porque você aumenta o comprimento, se brincar, o período também vai aumentar. Se você diminuir o comprimento, olha lá, ó, o período diminuiu o comprimento, certo? Olha lá, ó, certo? Então, o tempo de oscilação é maior aqui, certo? É menor, ó. Agora, quando você aumenta o comprimento, vocês vão ver que o período de oscilação depende do comprimento do pêndulo, certo? E aí, o que mais? Então, se eu tenho aqui, olha que legal, pessoal. Se eu tenho o comprimento do pêndulo, se eu tenho aqui, por exemplo, o π, o valor de π ali, eu posso calcular até o campo gravitacional que está influenciando esse pêndulo, certo? Eu posso calcular a gravidade através do movimento periódico de um pêndulo, né? Se eu tenho um período, eu meço o período aqui, ó, de tempo, certo? Meço o comprimento do fio, eu vou usar o π, você pode usar o π ali como 3, né? O π como 3, e eu calculo o campo gravitacional que esse pêndulo está sendo submetido naquela região, naquele local, certo? É muito bacana aí como você pode usar o pêndulo para calcular também a aceleração da gravidade através da oscilação de um pêndulo simples aí, certinho? Então tá aí para vocês o pêndulo, como você calcula o período desse pêndulo simples aí, através dessa equaçãozinha aí. O que mais? Quando a gente fala de período, eu falo também de frequência. E frequência e período tem a ver com descrição de ondas também. Eu posso escrever uma onda através de frequência e período. Frequência é o número de oscilações ou batimento por intervalo de tempo. Está lá, a frequência de oscilação da corrente elétrica no nosso sistema, 60 Hz. Frequência cardíaca de uma pessoa, de 50 a 90 batimento por minuto. Aula de física por semana, 1 ou 2 vezes por semana, depende da escola. Período é o intervalo de tempo para ocorrer uma oscilação. Tá aqui, pessoal, ó, para vocês aqui, ó, de novo aqui, ó, período. Soltei aqui. Ó, chegou aqui uma oscilação. 2, tá vendo? 3, aí você vai contando isso, ó. Você vai contando isso, ó. 1, 2, 3. Você vai contando. Você pode pegar isso com o cronômetro do celular e contar quantas oscilações deu, é o período, certo? Esse é o período. Período de translação da Terra em torno do Sol, 365 dias, ou equivale a um ano. Período de translação do Sol em torno do centro da nossa Via Láctea, 250 milhões de anos. E a frequência é o inverso do período, ou o período é o inverso da frequência. Esses conceitos é importante, né, Gibalina, falar para eles esses conceitos sobre período e frequência. Outra questão importante, né, Gibalina, é o movimento oscilatório, Gibalina. Movimento oscilatório, que é o quê? O movimento oscilatório é um caso especial do movimento periódico. Por quê? Dizemos que o movimento é oscilatório se ele for periódico e se o sentido do movimento determinado, no caso de um unidimensional, uma dimensão só, pelo sinal da velocidade foi invertido a intervalo de tempos regulares, relacionando o que? O período do movimento. E aqui você tem o que, pessoal? Você tem aqui, no caso, uma mola com uma determinada massa, e vamos lembrar aqui, né? Você tem aqui a força gravitacional, o peso dessa massa, e aí esse Fx é a famosa força elástica, tá? A força elástica é dada pela constante elástica multiplicado pelo alongamento ou a deformação da mola. Esse negativo quer dizer que é o sentido contrário né, à força peso, né? Então aqui está a força, o peso, e aqui está a força elástica, também lá, pessoal, que é o famoso K vezes X, certo? E aí, pessoal, o que acontece? Eu posso também calcular o período de oscilação de uma mola com uma determinada massa. Como é que eu calculo o período? É 2π raiz quadrada agora da massa, então depende da massa e depende da constante elástica dessa mola. Então, um ponto material executa um movimento harmônico simples, linear, quando sua trajetória é
retilínea, ó, nessa direção aqui, tá? Ó, nessa direção aqui, retilínea. Oscila periodicamente em torno de uma posição de equilíbrio, tá aí. Tem a ação de uma força restauradora e conservadora, que é essa força elástica aqui, ó, que é menos K multiplicado pelo alongamento da mola aí, tá para vocês, certo? Ah, Giba, você tem aqui um exemplo? Tem aqui para vocês um exemplo, pessoal. Ó, aqui eu tenho um exemplo de uma molinha e eu posso ver aqui, no caso, a força elástica que está sendo exercida aqui, certo? Tá vendo aqui, pessoal? Aqui, se eu tirar esse objeto aqui, se eu tirar ele, olha lá, ó, a molinha volta para o seu comprimento inicial, que está aqui mais ou menos a quase zero ali. Vamos dizer que aqui está zero. E aí, eu venho aqui e adiciono uma massa, né, com um determinado peso. Você tem uma caixinha com um pezinho aqui de 10 gramas, uma massa de 10 gramas, né? E aí eu solto aqui o sistema, olha lá, você vê que a mola teve um determinado elongamento da mola, uma deformação da molinha aqui, certo? E aí, ó, vamos dizer aqui, pessoal, aqui está em equilíbrio. Giba, está em equilíbrio? Está em equilíbrio. Então, se você voltar aqui, esse slide aqui, o que quer dizer o sistema em equilíbrio? Quer dizer o quê? Que o peso está se igualando com a força elástica, ó. Esse seria um sistema aqui em equilíbrio, tá? Equilíbrio ali, ó. O peso para baixo, ó lá, certo? Olha, Giba, como é que seria esse exemplo no seu experimento? No meu experimento, deixa eu colocar aqui para vocês. Seria assim, né, ó. Aqui tá, né, o sisteminha com a mola, certo? A molinha aqui dentro. E aqui tem um pezinho aqui, ó. Então, um peso para baixo. E aqui tem a força elástica, né? O Fx aqui, ó. A força elástica, tá ali, ó. Então, a força elástica tá se igualando com o peso da massinha que tá dentro da caixinha ali, ó. Beleza? Então, o que é peso, Giba? Peso é o quê? Massa multiplicado pela gravidade. E a força elástica? É a constante multiplicado pela deformação da mola, o x. Então, daí eu posso resolver uma relação, né, entre massa e x e assim por diante. Então, por quê? Essa massa é a massa que você colocou, depende da gravidade, depende da constante e depende do elongamento da mola. Tá para vocês aí uma equaçãozinha que iguala a massa, a força peso com a força elástica aqui desse sisteminha, certo? E tá para vocês aqui, ó. Então, o período de oscilação aqui, pessoal, se eu soltar aqui e começar a oscilar, também aqui, oscilação. Então, o período de oscilação desse sisteminha com massa mola, já depende do quê? Depende da massa que eu ponho aqui dentro, tá ali, ó, depende da massa, e depende da constante elástica dessa molinha aqui, ó. Tem uma constante elástica, eu posso até calcular essa constante usando o sistema de equilíbrio de Gibalina. Olha que legal, Gibalina. Se eu tenho a massa aqui, eu posso calcular o peso. O peso igual a força elástica, eu calculo a constante elástica aqui, se eu tenho a deformação da mola. Olha que legal. Eu posso usar aí, no caso, calcular, por exemplo, ali no período, usando a massa e a constante. Como é que eu calculo a constante? Eu igualo as forças, acho a constante, eu tenho a massa, eu acho o período de oscilação desse sisteminha aqui, né? Se eu soltar aqui, tá oscilando aqui, certo? Eu posso calcular isso. Certo, Gibalina? De boa? Tranquilo? Então aí também o movimento periódico, né? No sistema massa-mola. Aí eu estou falando do movimento harmônico simples. Vamos fazer um exemplo, Gibalina? Vamos fazer um exemplo! Um exemplo bacana aí, ó. Um corpo de massa 0,2 kg está preso a uma mola de constante elástica K 0,8 pi Newton metros quadrados. Tá aí, ó. A constante elástica está para vocês. Por meio da ação externa, distende a mola a 3 centímetros. Olha aí. E começa a oscilar em movimento harmônico simples quando solta. Determine qual é o período de oscilação desse movimento. Qual é a amplitude de oscilação? A força elástica restauradora. Use o π igual a 3. Tá aí para vocês aqui, ó. Então o cara pegou esse materialzinho aqui, ele esticou essa molinha com esse massa e soltou. Começou a fazer o quê? A oscilar aqui, ó, nessa direção. Aqui uma oscilação unidimensional. Para vocês. A pergunta é: qual o período de oscilação dessa molinha
Qual a amplitude que ele está oscilando? Qual é a força elástica aplicada quando você puxa esse sisteminha? Certo, Gibalina? E aí? O que você acha, Gibalina? Vamos descobrir isso, né? Vamos calcular como? Tá aí para vocês aí, o cálculo para vocês aí, ó. Resolução. Giba, aí a pergunta que a Gibalina fez para mim. Giba, por que você usou essa equação e não usou a equação do pêndulo? Porque aqui eu tô falando de pêndulo simples, né? Um pêndulo simples aqui no sistema. Aqui eu tô falando de movimento oscilatório. Olha, tem até um mistério. Mistério! Olha, ficou até com medo. A Flávia ficou com medo. A Flávia. Ela falou, nossa, que medo! Nossa, quase que vou embora. Quase que eu vou embora, porque foi muito assustador. Mas é um mistério. Vamos resolver o mistério agora? Vamos resolver o mistério para vocês. Porque eu estou falando aqui de movimento, um pêndulo simples, depende aqui do comprimento. Aqui é o movimento oscilatório de um sistema massa-mola. Sistema massa-mola. E aí depende da massa também. O período depende da massa que você coloca aqui dentro. Certo? Aqui não. O período depende do quê? Depende do comprimento do fio e também do campo gravitacional. Então, se você aumenta o comprimento, diminui o comprimento, você vai alterar o período de oscilação. Então, vamos lá, pessoal. Tá? Então, já sei disso. Então, vou usar essa equação aqui, ó. Período depende do 2π, raiz quadrada da massa dividido pela constante da mola. Então, vamos lá, pessoal. O 2π está aqui. Aqui a massa é 0,2 kg. O K é 0,8 π ao quadrado. Eu deixei aqui em forma de π, porque vai ficar mais fácil para fazer a resolução depois. Então, o período vai ser o que ali no caso? Ó. Aí eu dividi o 0,2 por 0,8, fiz uma divisão, vai dar 0,25, dividido por, né, aqui tem raiz ainda, por π ao quadrado. Π ao quadrado com raiz quadrada, você sai da raiz, tá aqui, ó. Então, ficou 2π sobre π, multiplicado por meio, tá aqui, ó. Eu tirei raiz quadrada de 25, de 0,25 deu 0,5. E aí, se eu cortar aqui 2π com π aqui, ficou o quê? 2 vezes meio. Então, o período de oscilação vai dar em torno de 1 segundo. O que quer dizer isso, Giba? Soltei aqui, ó. Então, ele está oscilando aqui, ó, durante 1 segundo. Esse é o período de oscilação desse sisteminha massa-mola aqui. Se continuar a se movimentar. Certo? Já achei aqui. Qual que é a amplitude de oscilação? É a amplitude que você puxou o sistema, né? De 3 centímetros. E para calcular a força elástica, eu vou usar a famosa lei de Hooke. Então vai ficar o quê? Força elástica menos o K, que é o K 0,83, multiplicado por X, que é a deformação da mola em metros. Pessoal, 3 centímetros, se eu passar para metros, dá 0,03 metros, dividido por 100, certo? Tá aqui. Multipliquei aqui, vai dar uma força elástica de 0,072 Newton. Vamos lembrar que o negativo quer dizer o quê? Que é uma força que está sendo contrária ao peso do sistema. Contrário ao movimento do peso aí do sistema. Tá aí pra vocês, Gibalina? Gostou? A resolução pra vocês aí. Tá aí pra vocês essa resolução. Então, Giba, o que quer dizer? Então, pra me alterar, como é que faz pra alterar esse resultado? Eu posso aumentar aqui a massa, colocar mais massa aqui e medir de novo o período de oscilação. Então, o período depende também proporcional à massa, né? Se você aumentar aqui, no caso, a massa, esse período vai aumentar também nesse sistema. E aqui, para me alterar o período, eu tenho que alterar o quê? O comprimento do fio. Se eu medir aqui o comprimento do fio, como que eu faço isso, Giba? Medir? Uma régua, né? Posso usar aqui uma régua aqui, medir o comprimento do fio. Aí, eu meço o tempo de oscilação. Olha lá, eu meço aqui, ó, tempo de oscilação. 1, 2, 3, beleza. Eu tenho o campo gravitacional da Terra, 10 metros por segundo ao quadrado. Eu posso calcular o período de oscilação. Ou também eu posso calcular, no caso, eu quero saber o campo gravitacional naquele local. Eu meço o período, meço o comprimento do fio e eu acho o campo gravitacional. No caso, a gravidade. Certo, pessoal? Agora, o período de um sistema massa-mola depende da massa e também depende da constante elástica. Porque, pessoal, o que acontece? Essa constante
que depende do valor da constante, vai ter uma alteração no período dessa mola, né? Depende de como que essa mola ela tem a facilidade de elongar mais rapidamente, de contrair, tem a ver com a constante elástica da mola. E essa constante vai ter interferência na questão do período do sistema, o movimento harmônico simples. Certo, Gibalina? Tranquilo? De boa? Você está uma pessoa muito periódica hoje. Você está bem, você está oscilando. Está oscilando. A veícula deve ficar oscilando, tá vendo? Aqui também é um movimento, né? Ó, ela está oscilando. Mas aqui, no caso, né, depende de várias circunstâncias aí. Olha, ficou até meio zonza a Gibalina e todo mexer com ela. Ó! E a energia? Como é que eu calculo a energia no movimento harmônico simples usando o sistema massa-mola? Então, no caso aqui, eu tenho a energia potencial elástica, que depende da constante e da deformação da mola ao quadrado dividido por 2. Está aqui, ó. Então, se eu solto esse sisteminha aqui, ele vai oscilar, né, nessa direção, eu posso calcular a energia potencial elástica. Esse gráfico aqui mostra, né, a energia máxima e a energia mínima, né, aqui, ó. Ponto máximo aqui, o menos A do A. Então, o período de oscilação nesse sistema. E aí, a energia potencial elástica depende da constante, né? Do X, o X que seria a deformação, né? O Xzinho aqui. E depende aí, no caso, da constante. Aí eu vou usar... Vamos lembrar, pessoal, que a unidade aqui é joules, certo? A unidade de energia é dada em joules. Para me calcular, por exemplo, qual que é a energia potencial gravitacional, nesse caso aqui, a energia potencial elástica, Gibalina, porque tem um sistema elástico, uma mola aqui, uma mola, como fosse uma mola também oscilando como fosse um sistema de um elástico também. Posso calcular isso, certo? Aí, energia no movimento harmônico simples. Proposta de atividade para o nosso estudante, Gibalina. Olha, os nossos estudantes vão pesquisar o que são oscilações forçadas. Porque eu não falei disso nessa aula, né? Eu falei de movimento harmônico simples. Mas existe um tipo de oscilação que não é natural, uma oscilação forçada, que também tem a ver, Gibalina, com o sistema de ressonância. O que a ressonância tem a ver com oscilações forçadas? O que tem a ver? Qual que é a relação de um para outro? Certo, Gibalina? Então, o nosso estudante já tem aí mais uma tarefa a ser cumprida, que é pesquisar o que são oscilações forçadas e qual que é a relação com o fenômeno de ressonância. Olha, é um fenômeno ondulatório. Ressonância é um fenômeno ondulatório importantíssimo para o nosso estudante observar sobre isso. Certo? Gibalina, agora é a hora do quê? É a hora do recordar é viver. É a hora da revisão da aula de hoje, Gibalina. O que a gente falou com o nosso estudante? Às vezes o aluno entrou agora, né? O estudante entrou agora. A nossa produtora falou assim, ó, Giba, tem 4.000 estudantes esperando aqui interação. 4.000 estudantes esperando interação, Gibalina. Eu não vou conseguir dar conta. Fico até triste com isso, né? É muito dolorido que eu vou falar agora, mas não vou conseguir dar conta de 4.000 estudantes. Agora lá, conversando com a nossa produtora agora. Falou, ó, Giba, tá aqui uma fila enorme. Eles querem interagir. Então, vamos mostrar para eles primeiro o que foi falado. O que foi falado com eles. Gibalina, você sabe por que o Homem-Aranha não tem telhado na casa dele? Você sabe por quê? Alguém sabe aí por quê? Não sabe por quê. Porque o Homem-Aranha solta teia. Aê! Olha! Engraçado isso aí, ó. A bicha tá morrendo de rir aqui. Ela se ligou e tá falando, nossa, meu Deus do céu, eu tô morrendo de rir, tô até emocionada. Ela vai ficar, eu vou sair daqui, porque tanta emoção. Ela chorou de rir aqui. Tá chorando de rir, né, Gibalina? Gostou? Ela também tá dando risada. Olha aqui, olha. Dentinho dela, dentinho. Aê, pessoal, olha o que acontece. Faltou o quê? Eu não parei aonde? Na revisão. O pessoal fala, nossa, Giba, eu esqueci. Agora eu vou lembrar agora. Ó, a revisão tá lá, ó. Falei sobre o que hoje? Falei do movimento periódico. Ó, importantíssimo, né? O estudante saber o que é um movimento periódico. Certo? Importante. Tá aí, ó. Dei o exemplo do pêndulo. Como calcula o período de um pêndulo simples aí, ó. Certo? Tá oscilando aqui para vocês aqui, ó. Do ponto A até o ponto B. Você mede o período. Eu tenho o comprimento do fio. Eu posso achar o período de oscilação. E também eu posso calcular também até o campo gravitacional
local, né? Usando o pêndulo. Ó, frequência e período. Qual que é a relação da frequência com período, hein? Frequência é o número de oscilações por unidade de tempo. Período é o intervalo de tempo para ocorrer uma oscilação. É uma questão, é ao contrário da outra. O período e a frequência são grandezas inversas aí no caso, certo? Movimento oscilatório, já entrei no sistema massa-mola, né? No caso, é um caso especial de movimento periódico, tá para vocês aí, certo? Dizemos que o movimento é oscilatório se for periódico. E se o sentido do movimento, no caso, for unidimensional, uma só direção, pelo sinal da velocidade aí, para vocês aí, certo? Tá aí a força elástica, que é um sistema, quando você tem um sisteminha de massa-mola, você tem a força elástica ou uma força restauradora. O movimento harmônico simples, o que é o movimento harmônico simples? É quando sua trajetória ela é retilínea, né? Reta, no sentido reto aí. Oscila periodicamente em torno de uma posição de equilíbrio. Isso eu chamo de movimento harmônico simples. Então, é o sistema massa-mola, com uma massinha só, com duas massas, você tem um alongamento maior, né? 2x aí desse sisteminha. Certo, Maria? O que mais que eu falei? Fizemos um cálculo, um exemplo aqui, ó. Tem lá, ó. Ó, o cálculo com a massa de 0,2 kg aqui, Gibalina, ó. E aí ele puxou esse sisteminha aqui até uma distância de 0,03 metros e soltou. Aí começou a oscilar, né? Nessa direção aqui, ó. Começou na direção X. É um movimento que é, Gibalina? Unidimensional. Giba, um movimento bidimensional em duas dimensões, né? Aqui eu tô falando de um movimento unidimensional. Aí quer saber o período, quer saber a amplitude e qual que é a força elástica restauradora do movimento. Tá? Aí no caso, aí eu calculei aqui, ó. Estudantes, essa parte aqui, nossos estudantes de Gibalina, eles falam, Gibalina, tem dificuldade de saber do cálculo, né? Então, pessoal, uma dica é, façam os exercícios, façam os cálculos e refaçam de novo. Porque assim que você vai aprender a resolver exercício, você tem que fazer sozinho. Ah, eu tenho dúvida. Volta lá na resolução, olha onde você parou, tenta resolver de novo. É assim que a gente vai aprendendo na resolução do exercício, pessoal. Em física, não tem jeito. Física e matemática tá aliado, né, no caso. Não tem como você desvincular uma coisa da outra. Ah, Giba, mas tem muitos conceitos da física que eu consigo explicar sem usar a matemática? Tem vários conceitos. Mas, quando eu quero provar matematicamente, fisicamente aquilo ali, eu uso a matemática como uma ferramenta essencial, né, para a interpretação da natureza. Então você tem que usar o cálculo matemático. Então tem que ter um pouco da matemática para ajudar a gente nessa questão. Então aí, ó, tá a equação aí, certo? Vamos lembrar que aqui você tem que converter centímetro para metros. E aí eu fiz o cálculo para vocês aí, bonitinho, né? É importante, Gibalina, o nosso estudante entender os passos do cálculo. O que eu fiz, ó? Aqui eu substituí os valores, aí eu dividi esse por esse, eu cheguei aqui, ó, no 0,25. E aí o que eu fiz aqui depois? O que eu fiz aqui? Eu coloquei o π aqui ao quadrado, eu passei para cá, certo? O quadrado sai dividindo e tirei raiz quadrada de 0,25, que dá 0,5. E aí eu cortei o π com π, vai dar 1. 2 vezes 0,5 vai dar 1 segundo. Tá aí, pessoal? Tá aí o resultado para vocês, 1 segundo. A lei ali, usei a lei de Hooke para calcular. Não é o Hulk, não, da Marvel. É a lei de Hooke. H-O-2-O-K-E. Certo? Tá para vocês aí. Falei da energia, do movimento harmônico simples e a proposta de atividade. Gibalina, fechamos! Olha, parabéns, fechamos aí para todo mundo desse ano. O pessoal aqui, nossa equipe, nota 10 aí, tudo aí, nossa equipe. O pessoal aqui da produção também, nossa equipe. Fechamos, Gibalina! E manda uma! Sente a vibe do momento. Vai, Brasil!